Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Rádio Web do SINDCT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e sempre percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, para disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato, é claro. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania e denúncias também. Olha, definitivamente o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Por que necessária? Porque o programa de hoje vai falar de uma questão que está nos quatro cantos do país, nos quatro cantos do mundo. O estado de São Paulo também é refém desta praga que pega as famílias brasileiras. A questão da dependência química. E a gente conseguiu encontrar a cura para a dependência química. É uma palavra muito simples e que pode curar definitivamente qualquer tipo de dependência do álcool, da maconha, do crack, da cocaína, do LSD. Graças a Deus já tem cura. E a gente vai falar sobre essa cura exatamente com o missionário, o Marcelo Bosco. Ele é terapeuta e ele é ligado, ele dá apoio missionário com a sua terapia através da igreja do Jardim Satélite, a paróquia do Espírito Santo. Junto com o missionário Marcelo está o João Vitor também. Ele é conselheiro de dependentes químicos e eles estão aqui ambos para poder interagir com a jornalista Shirley Marciano, que é a nossa editora de argumentos, sobre a questão da dependência química. Que, olha, uns consideram que é um transtorno mental, outras pessoas considera que é um problema social. A Organização Mundial da Saúde coloca como dependência química, e a gente vem aqui falando do politicamente correta, e é tida também como uma doença crônica. Primeiramente, missionário Marcelo Bosco, boa tarde, que alegria recebê-lo aqui no Clique Jornal. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos os ouvintes da SINDCT, que Deus abençoe a todos. Shirley, é uma grande oportunidade estarmos juntos. Esse assunto, ele é bastante pertinente, muito atual, e nós temos visto cada vez mais a proliferação desta dificuldade no seio das famílias, né, Paulo? Pois é, rapaz, é distúrbio mental, é doença crônica, qual é a definição para isso? Olha, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que rege e dá direção para as realidades de doenças, ela diz que a dependência química é uma doença e ela nomeia a doença da dependência química como um distúrbio mental. Então, ela é as duas coisas, é uma doença mental, física
E psicológica. E psicológica, exatamente. Agora, o portador desse tipo de distúrbio, ele não consegue conter o vício, o hábito? Exatamente. A pessoa, quando se torna dependente, desenvolve o que nós chamamos de compulsão. Um desejo físico incontrolável. Então, ele não consegue mais manter-se, como eu vou dizer, manter-se no controle, perdendo o controle absoluto. E também desenvolve uma realidade psicológica chamada obsessão, onde ele perde as outras referências e se torna obcecado por aquela substância e por aquele momento de prazer passageiro. Nós brincávamos no início, quando você disse, nós descobrimos a cura, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Se a gente quer saber sobre cura, a sugestão é nunca ter contato. Essa é a verdadeira cura. Essa é a verdadeira cura. Nunca ter contato com a droga. Exatamente. Inclusive com álcool. Nós temos agora as últimas pesquisas, inclusive na Veja, a maior revista jornalística do país neste momento, no mês de junho, ela trouxe uma reportagem que uma ingestão de álcool por uma pessoa já vai trazer transtornos psíquicos que vão trazer prejuízos para o resto da sua vida. Uma ingestão de álcool. Exatamente. A Band News acabou de lançar uma nova pesquisa sobre a maconha. Nós falávamos sobre a maconha no início, né, que a maconha pode trazer prejuízos irreversíveis para jovens e principalmente adolescentes que fazem uso antes dos 14 anos, ainda que sejam pequenos abusos, né? Então, algumas pessoas vão dizer, mas isso não vai me trazer problema, eu consigo controlar. Na verdade, o que a ciência tem provado é exatamente o contrário, que os usos, ainda que sejam pequenos, não grandes abusos e não grandes dependentes, porque hoje, quando nós falamos de droga, nos referimos àquele usuário de crack ou àquela pessoa que já está caída na calçada. Mas, na grande maioria das vezes, essas pessoas começaram em pequenas doses. E a pesquisa no Brasil, Paulo, diz que o local das primeiras experimentações, para nossa surpresa, mas não dos técnicos, dos pesquisadores, é a casa, o seio familiar. Quando eu recebo aqueles meus amigos na minha casa, para poder experimentar na hora que meu pai, a minha mãe e a minha família não está. Isso. Também assim com os restos de álcool, com as bitucas de cigarro que ficam no cinzeiro, os filhos fazem as primeiras experiências, né? Então nós temos que estar atento a essa realidade. Hoje eu brinco que para um indivíduo não fazer experiência de droga, ele precisa se sentir amado e desfrutar de amor. Nós falávamos sobre isso. E é verdade, a gente vai tocar nesse assunto mais profundamente. Eu tenho uma notícia aqui que você não vai gostar. Eu quero fazer um lembrete antes, que eu me lembro e que a gente gostava muito, quando comprava um chiclete de bola e tinha aquela tatuaginha que a gente molhava com a saliva, pregava e saía lá uma flor, um passarinho. Eu me lembro disso. Você lembra disso? E de lá para cá tem as tatuagens no corpo todo. Agora, o Uruguai, ele iniciou esta semana a venda de maconha em farmácias, está revolucionando a política mundial de drogas. É o país com a maior tradição liberal aqui da América Latina, da América do Sul, e um projeto também vanguardista, né, destinado à maconha. Como é que você vê com apreensão essa liberação no Uruguai? Ótima pergunta, Paulo. Olha, veja que como pesquisador da área e como terapeuta, nós estudamos muito outros países que já liberaram. Por exemplo, como os Estados Unidos, o estado do Colorado é o estado mais antigo em liberação, com 10 anos, e a Holanda também, né? E nós temos visto, nesses lugares, de maneira individual, um rebaixo cognitivo que os pesquisadores, psicólogos e psiquiatras chamam. O que é isso? Uma diminuição na capacidade intelectual da população. Na Holanda, por exemplo, diminuíram em 15% o número de jovens que adentraram ao sistema universitário, depois da permissividade do uso de maconha. Nós também vimos no Colorado, em função da liberação, a liberação em todos os lugares ela é para pessoas maiores de 18 anos apenas.
em todos os estados, em todos os países. Acontece que, como não há fiscalização, aumentou o nível de crianças e adolescentes intoxicadas também pela substância. Que são os fumantes passivos. Não só os passivos, mas aqueles que, quando os pais, por exemplo, têm em casa de maneira oculta, quando saem, o filho ou a filha vai lá escondido e faz a sua experimentação. Perdão. Incrível. Então, nós precisamos estar atentos a essa realidade. Na Holanda também há um outro dado bastante interessante chamado turismo de drogas, que a Holanda está tentando interromper neste momento. Pessoas que viajam, migram de outros países onde é proibida a droga, especificamente para fazer o abuso de drogas lá, ocasionando, entre outras coisas, um número grande de overdoses e de um acesso maior à rede médica daquele país. Porque as pessoas acabam perdendo o limite e bebendo de maneira exagerada, usando drogas de maneira exagerada, e tem que ter acesso ao sistema médico. Então, ocupando vagas do verdadeiro morador, daquele que teria direito àquela realidade. E isso, Marcelo, falando da maconha. Agora, há informações que nos chega aqui no nosso departamento de radiojornalismo, que o efeito do crack, ele dura em média 5 minutos, mas o resultado, ele é devastador, porque isso no caso do crack, os pulmões, ele absorve 100% daquela droga inalada. E as primeiras reações do crack é uma euforia plena que some repentinamente. Nós estamos recebendo aqui junto com você o Vitor. O João Vitor, que ele é conselheiro para dependentes químicos. João Vitor, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Que alegria recebê-lo aqui, viu? Alegria toda minha, obrigado pelo convite. Boa tarde para todos os telespectadores. Bem mais pertinho aí para a gente ouvir sua voz em alto e bom som. Então, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Que alegria. João Vitor, essa informação que nós passamos aqui de Apassan, do crack, que ele dura 5 minutos, o efeito dele, mas ele toma o corpo todo, o organismo consome toda aquela fumaça e tal. Como é que você aconselharia um dependente químico que já fumou? Só de ouvir esse bate-papo aqui na Rádio CT, já despertou nele a vontade de poder fumar uma pedra. Qual é o conselho a essa vida que está nos ouvindo agora? Bom, para um dependente já de crack, é importante ele saber que ele precisa de ajuda. Então, é bom que ele procure uma ajuda especializada, um terapeuta, um CT, um centro de tratamento específico para aquele dependente, porque a gente pode falar de vários casos, né? Tem gente que precisa de um tratamento específico de outra pessoa. Por exemplo, antes de eu me tornar conselheiro, eu fiquei em uma clínica, porque eu era usuário de maconha. E nessa clínica tinha um jovem de 11 anos que já tinha feito o experimento de crack. Meu Deus! Mas você estava com quantos anos nessa clínica? Eu tinha 16 anos. E lá você encontrou um de 11 anos... De 11 anos que já tinha... Que já estava mais adiantado do que você. Sim. Então, para cada realidade tem um tratamento específico. Paulo, eu fiz questão de trazê-lo. Poxa vida! Para que a gente pudesse entender, eu me arrepiei. Eu esperava que ele falasse isso. O João Vitor hoje é o jovem em recuperação há mais tempo no município de São José dos Campos. Que maravilha! Ele vai fazer 3 anos que está em sobriedade e fez experiência de drogas muito cedo, né? E hoje está se especializando, trabalhando, e a droga de preferência, a droga de uso que o levou para a internação não era crack, não era nenhuma cocaína, heroína, nenhuma droga de tamanha violência. A droga que o levou para o descontrole com a necessidade de internação involuntária, ele foi contra a vontade, a pedido dos pais, foi a maconha. Aliás, o que está voltando à voga hoje aqui no município de São José dos Campos é a internação involuntária. Exatamente, né? Nós vimos aí o nosso atual prefeito, né? Ele abrindo agora a possibilidade para 20 novas vagas, nós vimos no jornal sendo publicado aí,
para atendimento involuntário. Casos mais graves, né? Isso não é para todo mundo. Mas é importante que o familiar que nos ouve, que a pessoa que nos ouve, e já conseguiu identificar seus filhos, seus parentes, esposo, esposa, suas filhas, de maneira abusiva, já exagerando no álcool, exagerando nas substâncias, que você fique de olhos bem abertos e procure um profissional, como o João Vitor falou, não é isso, João? Tem que ser um profissional especializado naquela área, né? Hoje você, às vezes, tem um terapeuta, um psicólogo, mas para cada tipo, como eu falei, por exemplo, uma criança vai precisar de muito mais recurso para do que um adolescente. Do que um adolescente, porque o adolescente já está mais formado, a criança não tem toda essa formação. E muitos fatores para a recuperação também do indivíduo é muito importante, como a família, criar fatores de proteção, lugares que ele se sinta protegido. E falando da minha experiência, o fator que eu criei foi a minha casa. Então, minha casa não foi um prejudicador, me beneficiou bastante. Foi um beneficiador. Foi. Olha, o grande desafio do tratamento é manter o paciente motivado. Exatamente. Mantê-lo motivado e nós brincamos sempre, né? Você como eu e outras pessoas que nos escutam agora, muitas vezes nós, naqueles nossos relacionamentos afetivos, amorosos, por um descuido ou por uma ocasião, acabamos tomando um pé na bunda ou demos o pé na bunda de alguém, em algum momento das nossas vidas. E aí a gente brinca dizendo assim, para esquecer um grande amor, é preciso de um novo amor. Não é verdade? Nós brincávamos disso. A Rita Lee já doença de amor só se cura com outro. Exatamente. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a substância, seja ela qual for... Bem que a Rita Lee não é uma referência para isso. Mas de amor talvez seja. Mas falou de amor talvez seja. Exatamente. Mas nós precisamos entender que a substância química, seja ela qual for, ela vai gerar prazer no cérebro de quem está usando. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já para o segundo bloco falando com o Marcelo Bosco. O Marcelo Bosco, ele é missionário e também terapeuta e presta serviço voluntário na paróquia do Espírito Santo do nosso querido Padre Fernando, aqui no Jardim Satélite, em São José dos Campos. E eu estou muito feliz pelo presente que você me deu, que é o João Vitor. Para mim é um presente, porque se não fosse o amor, eu não estaria falando com ele. Exatamente. Jamais, porque já teria morrido, não é? Então eu estou muito feliz pelo presente, que é a presença do João Vitor aqui hoje. Ele é um conselheiro para dependentes químicos. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de CIT não, de política, de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, a gente aborda temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura, passa também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões, sempre ao vivo para você que gosta da programação aqui do Clique Jornal. Clique Jornal, entrevistas, informações, música e cidadania. Como a gente diz, é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco o missionário Marcelo Bosco. Eu quero frisar que o Marcelo Bosco tem um trabalho muito forte através da Paróquia do Espírito Santo, da Igreja Católica no Jardim Satélite, aqui em São José dos Campos, que ele vai explicar como é esse trabalho voluntário, esse trabalho espiritual na Paróquia do Espírito Santo. Olha, uma pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marcelo, mostrou que a quantidade média de usuários de drogas que frequentam o fluxo, isso aqui é uma informação que vem da cidade de São Paulo, que é a região ali da Cracolândia, no centro da capital paulista, lá os dependentes químicos eles se concentram mais do que em outros locais. Então, mais do que dobrou nos meses de abril e maio desse ano, em comparação aos mesmos meses, abril e maio do ano passado, mais que dobrou esse ano. Por isso que eu gostaria de começar esse segundo bloco com isso, com a presença do João Vitor. Por quê? Como começa? Quais são as razões? Quais são essas razões? Que levam... Dobrou lá em São Paulo. E se Exatamente. dobrou em São Paulo, dobrou em todos os lugares, né? Em todos os lugares. São Paulo é a referência, porque é mais mapeado, né? Tá mais visível, não é verdade? Dá para enxergar o tumor, né? Porque em alguns lugares está oculto, né? Exatamente. Nós temos aqui em São José dos Campos Cracolândias também, que estão sendo, nós vimos aí, nós estivemos juntos com o doutor Neymar, da Polícia Civil, Coronel Ulisses, da Polícia Militar, fazendo um belíssimo trabalho. Eu faço parte do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o nosso COMAD, hoje, com a presidência do professor Renato, grande professor que está lá no comando do COMAD, nossa secretária de Desenvolvimento Social, Edna Tralli, fazendo um belíssimo trabalho, Patrícia Minari, um belíssimo trabalho no programa de prevenção e de tratamento ao uso e abuso de drogas. Agora, o que leva um adolescente, um jovem, aos primeiros contatos? Não há um único fator, Paulo. São diversos fatores que podem levar. Eu dizia no intervalo, a curiosidade é um grande fator, né? O adolescente, à medida que vai crescendo, ele tem como característica, dentro e fora de casa, testar limites e buscar novas experiências. Poxa vida. Cada adolescente é assim, e nós também, quando fomos adolescentes, começamos a pular os muros de casa, e a ir no vizinho, e a jogar bola cada vez mais longe, e assim sucessivamente. Nós vamos fazendo nossas experiências também. E, com as experiências, tirando as nossas próprias conclusões. A esse comportamento, a gente chama de amadurecimento emocional. As experiências que vivemos nos dão base para que nós façamos um julgamento intelectual daquela realidade. Por exemplo, andamos na calçada e vemos um buraco e nos desviamos daquele buraco. Na próxima vez que passamos por aquela calçada, nós já sabemos que ali tem um buraco. Mas às vezes nós passamos pela calçada de maneira descuidada e caímos no buraco. A dor de ter caído no buraco, a decepção e a vergonha causam no nosso cérebro uma
imagem tamanha que quando eu passar ali todas as vezes naquela calçada, eu não vou fazer aquela experiência de novo. Agora, se eu estou sob efeito de substância, talvez eu caia a segunda vez, caia a terceira vez naquele lugar. Então, olha, a curiosidade é um fator. Outro fator importante, além da curiosidade, a influência de grupos. Nós sempre dissemos, né, ouvimos pais e mães dizendo, não ande com fulano, não ande com ciclano, que são pessoas de má influência. Na verdade, hoje, nós não temos pessoas de má influência. O comportamento é de má influência, o comportamento social. Nos nossos trabalhos mesmo e dentro da nossa casa, quantas vezes nós saímos do trabalho e falamos, olha, vamos beber alguma coisa lá em casa para relaxar? Só que nós sabemos o limite do que até que ponto pode nos fazer bem e até que ponto pode nos fazer mal. Mas os nossos filhos não sabem. E é aí que está a grande diferença. Os nossos filhos têm ultrapassado o limite. Uma coisa bastante visível hoje na atualidade é o número de mulheres que aumentou na Cracolândia e o número de mulheres hoje que estão fazendo uso de bebida alcoólica. Antigamente não se via tantas mulheres bebendo. Nós temos bares da nossa cidade bastante conhecidos, onde antes, há 10 anos atrás, quando nós tínhamos mulheres lá dentro desses bares, normalmente elas eram as namoradas de alguém ou as esposas de alguém. Hoje não, nós temos mesas só de mulheres que saem para beber. Acontece que as bebidas que têm sido comuns hoje na noite do Brasil são bebidas de origem de outros países, como, por exemplo, o uísque e a vodka, que são de países frios, de temperatura bastante baixa, para serem ingeridos em pequenas quantidades, onde as doses costumam ter no máximo 60 ml. No Brasil, nós tomamos tudo de balde. Uma característica nossa, os nossos copos são imensos, a nossa quantidade é bastante. Vou fazer uma brincadeira aqui com você, que eu costumo fazer nas palestras. Nós sempre ouvimos dizer, desde a infância, que tomar um cálice de vinho fazia bem para a saúde. Você escutou isso já? Até hoje. Exatamente. Já tem uma pesquisa dizendo que isso é uma mentira. Mas nós vamos perguntar o seguinte, a brincadeira é essa. Quem tem cálice em casa? Gente, não existe. Comer caneca. Exatamente. Então, uma caneca copo de requeijão. Copão, não é verdade? Né? A gente não tem cálice. Quando alguém tem um cálice, a gente coloca na estante para embelezar. É verdade. Nós não é para nós um recipiente habitual. Então, nós todos fazemos de bastante no nosso país. E daí, exageradamente, vai causar dependência. Agora, a política para atender os dependentes químicos que caíram nisso aí e aumentou na Cracolândia, mais que dobrou, deu 160% lá em São Paulo. A política para dependentes químicos, ela é insuficiente aqui no Brasil? O governo não entendeu isso ainda? Na verdade, sim. E enquanto nós estivermos enxugando gelo, porque é literalmente isso que a gente faz, ela vai ser sempre insuficiente. Nós temos que investir cada vez mais na prevenção, nos nossos menores, nos nossos adolescentes, fazendo com que eles tomem consciência dos prejuízos que a substância pode trazer. Então, desde pequeno, é necessário que eles saibam os malefícios. Porque como nós falamos pouco sobre isso, eu vinha falando com o João Vitor, quem de nós, enquanto pais, conversa sobre esse assunto com os filhos antes dos 12 anos de idade? É muito difícil. Mas é uma questão cultural. Por exemplo, João Vitor, você hoje já é um maior de idade. Sim. Mas quando você, menino, você não tinha essa conversa com os seus pais? Com os meus pais, não. Essa conversa foi estimulada mais na escola, né? Porque já tinha programas que falava sobre dependência química, sobre drogas, e explicava, mas dentro de casa não tinha essa conversa. Então ficava meio complicado também. Eu era um menino muito tímido e deu o que não deu. Agora, então daí fica a timidez. Daí a criança usa a droga para tirar a timidez? Sim. Até porque a gente vê que o teatro pode fazer isso sem usar a química. Exatamente. O teatro, instrumentos musicais, fanfarra, o esporte, são mecanismos de prevenção ao uso e abuso de drogas. Agora, cada vez mais, nós temos menos lugares para a prática dessas atividades.
né? Então, isso não está na periferia, é muito difícil, né, que todos tenham acesso a essas realidades. Então, nós precisamos, como o João Vitor falou, como ele ainda é novo, né, recentemente aí saiu do ensino médio, então, nós hoje nas escolas do município de São José dos Campos já temos um trabalho preventivo, no estado de São Paulo, na grande maioria das escolas, já tem muita gente fazendo. A Polícia Militar faz um trabalho lindo chamado PROERD, eu não sei se você já ouviu falar. Já. As guardas civis municipais de diversas cidades estão fazendo um trabalho. Agora, o prefeito de São Paulo deu uma nova lei, onde a Guarda Civil do município de São Paulo fará um trabalho de prevenção. A Guarda Civil do município de Guarulhos é referência no Brasil, com esse trabalho também. Então, existem muita gente trabalhando na prevenção, mas sempre é insuficiente. Se nós avaliarmos que no município de São José dos Campos o número de atividades de prevenção deveria se equiparar ao número de unidades escolares. E não é isso, né? Agora, um detalhe, uma pergunta que eu quero remeter ela para o próximo bloco. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. É a maior pesquisa mundial sobre dependentes químicos aqui no Brasil. E eu quero falar quem é que está doente. A família está dependente também? Qual o papel da família e se ela também tem o mesmo sintoma, só que diferente? A gente pode falar sobre isso? Sim, claro. Chama codependência. Codependência. A gente fala sobre isso com o João Vitor, ele que é conselheiro de dependentes químicos, e também o Marcelo Bosco. O Marcelo Bosco é missionário. No próximo bloco eu quero falar sobre essa missão e a sua terapia, que ele ajuda as pessoas em situação de dependência química na paróquia do Espírito Santo aqui na cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o missionário
aqui da Igreja do Espírito Santo, o Marcelo Bosco, e também o João Vitor, ele que é conselheiro de dependentes químicos aqui na Paróquia do Espírito Santo. Queremos registrar aqui, ô Marcelo, quem está nos ouvindo, João, o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM do Parque Tecnológico, tem um fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, são mais de 30 entidades que estão nos acompanhando nesse momento. Também lá em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer nos ouve. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento lá da Barreira do Inferno, confirmando a audiência. Em Alcântara, no Maranhão, CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, ouvindo esse bate-papo. No Rio Grande do Sul também, chegando aqui lá em Santa Maria, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul, na escuta, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, naquela quentura de Cuiabá, ouvindo esse bate-papo aqui. A todos que nos ouvem, né, um grande abraço, e que você consiga compreender que este problema tem saída, porque às vezes nós, ao olharmos uma pessoa hoje degradada pelo álcool e pelas drogas, nós falamos, esse não tem mais jeito. Mas sempre há uma alternativa, sempre há uma possibilidade. João Vitor falava, são diversas formas de tratamento. Por exemplo, hoje a gente tem aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia atendimento via Skype, via mídia, via web. Que bacana. Então, se você é de longe e quer, por exemplo, fazer o que nós chamamos de triagem, uma avaliação, tirar suas dúvidas e fazer uma pergunta, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, aí, Marcelo Bosco Terapeuta. E nós vamos sentar, vamos bater um papo e esclarecer suas dúvidas. Olha, e nisso aí, então, no facebook.com/Marcelo Bosco Terapeuta, isso mesmo. Marcelo Bosco Terapeuta. Olha, mais de 30 milhões de famílias brasileiras têm algum parente dependente químico. Você dizia, deu até um nome aí? Codependência. Codependência. Como é que está essa família? Com medo de ver o menino ou a menina morrer, matar alguém, ir preso ou ter os seus objetos roubados dentro de casa. Exatamente. Essa família vai adoecendo junto com o familiar que faz abuso e está em contato com a substância. Isso hoje já está mais do que provado. A Organização Mundial da Saúde também vê este fenômeno, ainda não reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e aqui no Brasil pelo nosso Código Internacional de Doenças, mas já reconhecido nos Estados Unidos. Pessoas com transtornos emocionais a partir dependentes do dependente. Uma das características, como eu sei se eu tenho um problema relativo à codependência? Quando o meu ente querido, abusador de substância ou dependente, porque para saber se alguém é dependente, ela precisa cumprir alguns critérios. Então, num primeiro momento, a gente não sabe se aquele que usa álcool, se aquele que fuma maconha, se aquele que usa crack, é dependente ou não. Ele precisa fazer uma avaliação. Agora, nós chamamos de abusador, que está fazendo uso abusivo. Já está trazendo prejuízos? Sim. Aí a família começa a assumir as responsabilidades dele. Esse é um comportamento codependente já. Pode deixar que eu pago as contas, pode deixar que eu cuido dele, eu sei o que é melhor para ele, agora ele não sabe o que é melhor mais. Então, eu sei onde ele deve ir, onde ele deve estudar. Não. Na recuperação, o indivíduo deve ser restabelecido de sua autonomia, de escolher seus próprios caminhos. Quando o familiar começa a proibir o indivíduo de fazer as coisas, principalmente se ele é adulto, já está caracterizada a codependência. O familiar também é codependente. Isso, ele é codependente porque ele é prejudicado pela dependência do seu ente querido. Então ele fica tão doente, psicologicamente falando, como o dependente, completamente abalado. Nós temos casos, por exemplo, de esposas que perderam completamente sua autoestima, não cortam mais o cabelo, não se pintam, não se arrumam mais, em função do marido que está no uso de álcool ou drogas. Então, mães que deixaram de viver em função dos filhos que estão no uso de álcool ou drogas. Está acabadinha. Exatamente. Uma mulher bonita que você olha toda feia. Isso.
Parou de se cuidar, parou de viver a própria vida. Para viver a vida. Quer dizer, aquele dependente, além de ter destruído a vida dele, vai destruir a vida da família. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e de derivados também. Fica apenas atrás dos Estados Unidos, né? De acordo com uma pesquisa que mostrou aí. Agora, então os Estados Unidos, e eu não quero falar do Brasil, quero falar exatamente dos Estados Unidos. Então o tio Sam não é nada disso que a gente vê aí nas redes sociais. Ela é muito pior do que o Brasil. Olha, as pesquisas mostram que o índice de cocaína e derivados é maior lá, porque o campo de uso e de exportação de cocaína pelo México é muito acessível lá nos Estados Unidos também. Isso não quer dizer que... lá, com toda a resistência nas fronteiras, com toda a guarda, né, eles ainda são o maior consumidor. Imaginem nós com a nossa fronteira, né? Bom, eles são consumidores porque é vendido ali, mas dali é vendido para outros países. Também, é isso, né? Então tem os Estados Unidos não produz, né? Hoje a gente tem o refino, que a gente fala, a produção da cocaína em si, do crack, ela pode ser feita em qualquer lugar, mas ela precisa do material básico, chamado aí pasta base antigamente, né? Para poder produzir. Que vem das regiões de de regiões de montanha, com temperaturas de baixa temperatura. Por quê? Porque a folha da coca, ela não dá em países com muito calor, né? Em lugares de praia. Não funciona assim. Então, nós temos aqui na América do Sul, né? Não convém falar o nome dos países, mas todo mundo sabe já, onde o maior plantio né? Aqui do lado. É aqui do lado, nos nossos vizinhos. Né? Agora, e de onde saiu a merla e o oxi, que também são drogas tão destruidoras quanto a maconha e a cocaína? Isso. O oxi é uma sujeira. Tanto quanto o crack e a merla, esses 3 derivados da cocaína são os restos, a sujeira que ninguém quis da cocaína. Os grandes revendedores buscam as drogas com maior grau de pureza, que, entre aspas, exige mais qualidade, né? É isso que eles buscam. Isso? Então, aquilo que não servia, que muito era descartado e jogado fora, eles aproveitaram. Exatamente, foi reciclado a partir de outras substâncias químicas, ingestão de cal, amoníaco, gasolina. A produção da cocaína é algo horrível, né? Os produtos que são jogados para que ela possa se transformar na pasta base, a partir da folha da coca, que é uma árvore, um pequeno arbusto. Então, são os produtos utilizados, eles fazem um mal à saúde horrível. Agora, João Vitor, como é muito triste a pessoa ser um dependente químico, porque parece que tem superpoder, que é forte, que é isso e aquilo. Qual é a verdadeira realidade de quem usa droga? Como você já usou e graças a Deus que você foi salvo. Bom, a realidade nada mais é que dura, né? É meio que você ser refém daquela droga. Uhum. Escravo. Costumamos dizer que a gente só vive para usar aquela droga. Então é uma constante, né? Você busca mais dinheiro, busca saídas para usar mais droga. Então tudo que a gente ouve falar que usar droga é bom, talvez no começo seja muito legal, mas o tempo vai passando e começa a destruir áreas da sua vida e pessoas que estão... O social é o primeiro a ser destruído. Sim. O círculo familiar, depois o círculo social e o terceiro é o círculo de amizades mesmo. Sim, sim. Entre os outros dependentes, a briga lá não tem você vai ver. Aí a morte é o cartão de visita? Bom,
Algumas drogas, a gente pode falar que o social ali vai ser destruído, porque a maconha, como o álcool e outras drogas, o álcool nem tanto, mas a maconha é uma droga sociável. Então você fuma com galeras, mas de acordo com o tempo vai passando, você vai querer usar cada vez mais. Então você vai começar a se isolar das pessoas. Fica antissocial. Fica isolado. Uma característica do dependente é o isolamento. Se você começa a ver, atenção pais e mães que nos escutam agora, pessoas que estão nos escutando no Brasil inteiro, se você começa a perceber o seu filho muito fechado, não se alimenta direito, trocando o dia pela noite, se tiver com olhos muito vermelhos ou muito esbugalhados, a pupila dos olhos muito grande, comece a ficar mais próximo e a estar mais atento, porque pode ser que seu filho esteja fazendo abuso de substâncias. Olha, o Marcelo, uma notícia que circulou recentemente é que a São José dos Campos a prefeitura está buscando parcerias para realizar ações que passam da prevenção ao tratamento de dependentes químicos. No começo do programa eu falei que descobrimos a cura. Existe a cura? Olha, Paulo... Mas você fala daqui a pouco, então. Tá bom. Olha, você que está ouvindo aí, acompanhando aqui o Clique Jornal, o missionário Marcelo Bosco, ele é terapeuta, é da igreja da paróquia do Espírito Santo no Jardim Satélite. Ele vai falar que a dependência química tem cura. Definitivamente tem cura. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O Clique Jornal foi idealizado pelo SINDCT, é o web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia, possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de poder ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. A proposta é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. Entrevistados de hoje, o João Vitor, que é conselheiro para dependentes químicos, e o missionário, o Marcelo Bosco, ele que é terapeuta. A pergunta que ficou
do bloco anterior para essa, você pode responder? Tem cura a dependência química, Marcelo? Essa pergunta é a pergunta que não cala no coração da humanidade, né, Paulo? Eu costumo dizer que a dependência química pode ser curada pelo amor. Que maravilha. De verdade, gente, não é demagógico. Quando uma pessoa faz uso de substância, ela se torna dependente daquela substância. E isso já está mais do que comprovado na grande maioria das vezes. O número de dependentes é sempre menor do que o número de abusadores na totalidade. Não são todas as pessoas que fumam maconha e que bebem cerveja que vão se tornar alcoolistas ou dependentes de maconha. Agora, a pessoa que é amada na sua totalidade, que consegue se preencher e se enxergar além das suas dificuldades, ela não vai mais sentir necessidade de fazer uso de drogas. Na grande maioria das experiências que nós vivemos, Paulo, as pessoas que são reinseridas no seu contexto familiar, né, reinseridas no mundo do trabalho e conseguem enxergar um caminho solidário, caritativo e de experiência de ajudar a outros, essas pessoas nunca mais voltam a fazer abuso de substância. Nós temos lá, então, no projeto, chamado Mais Que Vencedores, na Paróquia Espírito Santo. O projeto agora em agosto faz 5 anos. Nós temos pessoas que começaram conosco e suas famílias inteiras estão lá. Então veio o pai, hoje está o pai, a mãe, a esposa, o filho, o sogro, o tio, está todo mundo lá. Por quê? Não foi só aquele que abandonou as drogas que foi transformado. A partir do momento... Transformou a família. Isso, exatamente. E às vezes, e eu queria falar agora num contexto espiritual, Deus permite que nós passemos por algumas dificuldades para abrir os nossos olhos. Muito provavelmente você já viu isso. Você que nos ouve agora, você já percebeu que nos momentos mais difíceis é que nós nos movemos com mais força? Quando a gente está tudo bem, a gente está no sofá, na zona de conforto, com o controle remoto na mão. E quando alguma coisa sai diferente, você tem que sair da sua zona de conforto. Às vezes Deus permite que nós vivemos algumas dificuldades para que saiamos das nossas zonas de conforto. Eu queria falar especificamente agora para os pais e mães, para as esposas e maridos que vivem essa dificuldade em suas famílias. Estamos tão atentos aos bens materiais, ao mundo do trabalho e às necessidades que o próprio mercado, a ciência e a tecnologia nos fazem evoluir a cada momento, mas estamos nos esquecendo das nossas maiores riquezas. Nossos filhos, nossos entes queridos, a nossa família é a nossa maior riqueza. Então, também é neste tesouro que nós temos que investir. O amor transforma a vida das pessoas. Olha aí, é isso aí. Abençoa, Senhor, as nossas famílias e essa certeza de que você, pai, você, mãe, não perdeu para as drogas, não perdeu na guerra das drogas. Aliás, quem ama não faz guerra com ninguém. Quem ama é capaz sempre de amar, cada vez mais. E o amor pode mudar todas as coisas. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Padre Zezinho esteve em São José recentemente, né? Eu fiz questão que ele pudesse ilustrar essa conversa, porque, e olhando para o João Vitor aqui, deu para entender que a cura é o amor, mas tem que querer o amor, não é, João Vitor? Não adianta estar fechado a ele, né? Uma mãe que dá amor ao seu filho, mas o filho não se abriu ainda para esse amor, né? Muitas, agora falando até mesmo do Marcelo, se o Marcelo não abrisse o coração dele para Jesus, Jesus não tinha pescado ele, e agora o Marcelo é um pescador, né? Pescador de corações. É um pescador de corações. Chamado pescador de almas. É isso aí. Ô Marcelo, na paróquia do Espírito Santo, então é isso. Você e o João Vitor acabou nos envolvendo aqui com essa boa conversa sobre o amor. Foi maravilhoso, né? Eu queria deixar esse convite, Paulo. Posso? Claro. Nós temos os grupos de apoio. Aonde eu vou procurar ajuda? Olha, eu estou vivendo essa situação
que é uma situação de inferno na minha casa hoje. Não consigo, eu não consigo levar o meu filho, não consigo levar minha esposa, meu marido, quem é que esteja com problema. No início, vá você mesmo, venha conversar conosco, participe dos grupos de apoio e receba a orientação. Todo o serviço é gratuito e isso é muito importante, Paulo Silva. Então, a gente vai lá na igreja da Paróquia do Espírito Santo. Segundas-feiras, 19h30. É mais do que vencedores. Isso mesmo. De novo, segunda... às 19h30. Terça-feira também às 19h30. Quarta... 20 horas. Quinta... 18 horas. Sexta... 22 horas. Sábado e domingo nós ainda não temos atividade porque nós somos missionários. Então vamos às comunidades, aonde as comunidades nos chamam, para dar o que nós chamamos de as palestras, mas nós fazemos retiros. E agora, no mês de agosto, nós teremos o nosso retiro para familiares e dependentes, chamado Cura-te. Nosso segundo retiro, 11, 12 e 13 de agosto. Agora, por falar no retiro, teremos também, neste sábado, o Cerco de Jericó. No domingo. O que tem representado o Cerco de Jericó as famílias aqui do Vale do Paraíba? Paulo, olha, grande lembrança sua. No domingo, a Paróquia Espírito Santo estará realizando no estádio Martins Pereira. Para você ver o tamanho, a proporção que tomou esse evento. Que hoje tem sido replicado em diversas outras paróquias, não só do município de São José, mas de todo o Vale. Alguns sacerdotes perceberam o significado e a importância de se unir para rezar pelas causas anteriormente impossíveis na vida de cada um de maneira individual. Então a comunidade se reúne no Cerco de Jericó para pedir a Deus e para agradecer também a Deus pelas bênçãos alcançadas, né? Olha, o médico especialista em tratamento de dependentes químicos, o Dr. Rodrigo Ramos, ele alerta para o número de casos de prostituição e de AIDS entre os dependentes químicos. Eu vou até ilustrar aqui, trazendo a matéria do Henrique Carmo, para que você possa até concluir, juntamente com o João Vitor, essa conversa e a fala do doutor Rodrigo Ramos. Vamos lá, é o Henrique Carmo, de olho na notícia. Vamos lá? Deixa eu ver. O uso de drogas atinge 5% da população mundial. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, mais de 250 milhões de pessoas consomem algum tipo de droga no mundo. Ainda de acordo com o relatório, 29 milhões de usuários estão enquadrados como pessoas que tiveram algum transtorno causado pela droga. O médico especialista em tratamento de dependentes químicos, Rodrigo Ramos, fala dos efeitos das substâncias no corpo. No médio e longo prazo, o uso de drogas é devastador para o cérebro, não só para o cérebro, mas como para o corpo todo. Essas drogas, num primeiro momento, elas aumentam as substâncias relacionadas ao prazer, ao bem-estar, que estão em falta, né, no indivíduo doente. E aí ele vai usando mais um pouco, e aí o cérebro vai se tornando totalmente dependente daquela substância. De acordo com Rodrigo Ramos, os efeitos das drogas refletem no comportamento social, o que aumenta o risco para o usuário. Nós temos indivíduos que são com estado mental alterado e que fazem tudo pela substância. Então o indivíduo tende a se prostituir mais para obter a substância e nesta prostituição ele vai fazer um sexo sem segurança. Então nós temos um aumento enorme do índice de HIV. Outra coisa muito importante, o dependente de crack, a cocaína em si, ela é uma substância estimulante para o corpo todo. Então a gente pode ter o que a gente chama de espasmos coronarianos, ou seja, a artéria coronária do coração ela se fecha e o indivíduo tem um infarto repentino. E a gente corre o risco da overdose, que é o encharcar o cérebro de uma substância completamente estimulante que dá uma falência total. Segundo o relatório da ONU, em 2014 foram mais de 207 mil mortes relacionadas com as drogas, 1/3 delas causadas pela overdose. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem. Para que você possa
concluir essa conversa sobre a palavra desse médico. Quer dizer, abre a porta para miseribilidade total. Isso. Dr. Rodrigo, especialista em doenças infectologistas, né, vem falar do HIV aí, quer dizer, o usuário de drogas, ele perde o senso crítico. Então, a substância, ela faz com que nós abramos a porteira, vamos dizer assim, não tenhamos mais limites. Então, o indivíduo vai ter maior frequência nas suas relações afetivas, hétero ou homoafetivas, sem precaução, sem proteção, correndo maior risco de ser infectado e de infectar a outros. Triplica a chance da pessoa dizimar com a sua vida, porque além da droga, qualquer uma delas, que vai afetar o corpo físico, ainda tem as relações que ele vai, além de contrair, passar para outras pessoas. Isso mesmo. E uma lembrança aqui agora, em função daquilo que o Dr. Rodrigo falou, é o seguinte: o indivíduo caracterizado com dependência de substâncias, ele vive em função do prazer imediato. E o sexo é uma fonte de prazer imediata. Então ele vai se drogar e, quando não estiver sob efeito, ele vai buscar outras fontes de prazer. Então há uma tendência a fazer sexo com maior ritmo também, com maior voluptuosidade, né, maior frequência. Bom, tá aí a participação do Dr. Rodrigo Ramos na matéria do Henrique Carmo. Para finalizar, o João Vitor, você então estará à frente também das palestras de orientação às pessoas que queiram buscar uma ajuda de cura pelo amor. Bom, a princípio estou fazendo um trabalho com o Marcelo na igreja do Satélite, e lá a gente tem um grupo para jovens, que a gente não está especificando para os jovens só problema de dependência química, mas também outros problemas que o jovem vai enfrentar no decorrer da sua evolução com a sua família. Interessante, quer dizer, não precisa ele ser um dependente químico. Exatamente. Você tem um desajuste familiar, corra para lá. Nós temos 3 salas específicas de trabalho terapêutico. A primeira para dependentes, a segunda para familiar e a terceira nova agora. Há 2 meses, João entrou comigo nessa empreitada nova para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que nós chamamos. Nós temos, então, pessoas que tentaram se suicidar. Nós temos 7 com tentativa de suicídio. Pessoas que viveram aquele jogo, Baleia Azul, e tem como característica o transtorno que leva à automutilação, então que se cortam. Pessoas que, não se sentem amadas, rejeitadas por suas famílias, vêm conviver conosco no grupo de apoio. E lá vão se sentir amadas e vão ser parte, assim como o João Vitor dessa estrutura. Que maravilha e que presente. Terapeuta e missionário Marcelo Bosco, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala, pela sua palestra, pela Web Rádio do SINDCT. Muito obrigado mesmo pela sua participação no programa de hoje. Paulo Silva, muito obrigado. Shirley, também eu te agradeço. A todos os ouvintes da Rádio SINDCT, que Deus os abençoe muito. E eu queria deixar uma passagem bíblica. Sim. Que um dia mudou a minha vida. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível, Paulo. Poxa, que bonito. Então eu queria dizer, se você neste momento vive alguma dificuldade e não encontra saída, saiba que existe uma saída. Ainda que nós não a consigamos ver, que nós ainda não estejamos enxergando, existe uma saída. Não atente contra a sua própria vida. Busque ajuda. E o remédio para essa cura? É o amor. Pronto. João Bosco, muito obrigado pela sua presença também aqui no Clique Jornal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento e que irão acompanhar mais tarde. E é isso aí, o amor vai curar tudo. Olha aí, você fala bem, quero te ouvir qualquer dia falando lá para os palestrando lá na igreja, viu? Com certeza. Eu tenho certeza disso.
Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.